Gênesis capítulo 47, versículo 1 ao 7, começando no primeiro, diz assim: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Vá à terra do Egito, está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Peço agora que o Senhor possa vivificá-la, que o Senhor possa agora nos dar fé nos nossos corações, nossos ouvidos, para que possamos ouvir através do poder do Teu Espírito. Que a Tua palavra possa nos transformar, nos edificar. Que o Senhor possa me usar esta noite para pregar ao Teu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite e nós estamos aqui dando sequência ao estudo do livro de Gênesis. E o que nós fizemos dos capítulos 45 ao 47, nós tomamos todos esses capítulos e nós demos duas trilhas, digamos assim. E a segunda passada que nós estamos dando nesses capítulos está tratando do que o que Deus espera do seu povo, né? O que Deus espera do seu povo, e isso tirando lições, tirando exemplos paralelos da vida dos irmãos de José e do seu pai também Jacó, que está chegando aqui no Egito. Nós já vimos dentro desse contexto de o que Deus espera do seu povo sendo nós hoje, assim como naquela época, é que nós vimos que Deus espera que o seu povo, nós, vivamos pela fé. Né? Deus espera que nós façamos isso. Não é um dom especial, não é alguma coisa que alguns são chamados. Não, Deus espera que todo mundo, todo filho de Deus, todo nascido de novo, Deus espera que ele caminhe, que ele anda, que ele vive pela fé. Na semana passada nós vimos algo que se referia ao dia a dia do crente. Nós vimos semana passada que Deus espera que cada um dos seus filhos seja consumido pela vontade dele para as nossas vidas. O que faz você levantar da cama de manhã? O que impele você? O que alimenta? Qual combustível que você tem? É fazer dinheiro? É estudar? É se formar? Passar num concurso? O que é aquilo? A coisa número 1 que deve estar na nossa mente, a gente acordar de manhã, nas decisões que nós tomamos, nós devemos estar consumidos em fazer a vontade dele. Deus tem uma vontade. Essa vontade é boa, perfeita e agradável. É uma vontade que Deus tem para cada um dos seus filhos. E nós devemos estar consumidos em descobrir e cumprir essa vontade. E não ficar distraído com outras coisas, e Deus espera isso de todo mundo. E por último, semana passada, nós vimos que Deus espera que seus filhos vivam uma vida de separação. Separação de quê, pastor? Uma vida de separação do mundo e do pecado. Crente nenhum deve estar permitindo, ou deve estar acobertando, ou deve estar achando normal viver sem separação do mundo. Nós estamos nesse mundo. O exemplo aqui que nós temos é que a família de Jacó foi para o Egito. Na Bíblia, o Egito sempre representa o mundo. Sempre. Então você vê que Deus, ele chamou, Deus levou, né? José falou para os irmãos dele: vocês quiseram se livrar de mim, vocês me venderam pensando em fazer mal, mas Deus fez aquilo para preservar a vossa vida e da sua descendência. Então quem levou a tribo de Jacó para o Egito foi Deus. Deus orquestrou aquilo tudo. Aí você pergunta: mas como é que Deus vai levar o povo para o Egito, que representa o mundo? Sim, por quê? Porque lá havia pão, havia 7 anos de fome, depois 7 anos de bonança. Então Deus levou. Agora, igualmente, nós somos todos salvos, nós somos povos de Deus. A gente está vivendo aonde? No mundo. Tá? Nós estamos no mundo, mas nós não devemos ser do mundo.
Então a terra de Gósen que nós lemos aqui é uma terra que, apesar de fazer parte do Egito, ela ficava à parte, ela ficava distante, separada do Egito. Geograficamente havia uma distância entre o Egito propriamente dito e a terra de Gósen. Então igualmente nós vivemos no mundo, digamos assim, no Egito, mas nós não devemos estar no centro, no meio, integrados, fazendo parte do Egito. Nós temos que estar separados. Sim, nós vivemos, trabalhamos, estudamos, convivemos no mundo, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos viver uma vida caracterizada por uma vida de separação do pecado, da iniquidade, da transgressão que está no mundo. E nós vimos isso na semana passada. Mas hoje vamos começar uma nova meada, digamos assim, uma nova trilha dentro do livro de Gênesis capítulo 47, tratando das ilustrações e paralelos na vida dos irmãos de José. E a primeira coisa que nós vamos ver hoje, eu quero que você olhe comigo no versículo 6, que diz assim: a terra do Egito está diante de ti, Faraó falando, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, marque bem aí, homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Primeira coisa que nós vamos ver hoje, nós vamos ver o seguinte: o que Deus espera do seu povo? Deus espera que nós tenhamos recompensas. Deus espera que eu e você, nós recebamos recompensa, galardão dele. Ele espera isso. Aqui nós estamos vendo que Faraó mencionou homens valentes e maiorais do gado. Ele falou assim, e se sabes que entre eles, quem são esses eles? Os irmãos de José. Se você sabe que entre eles existem homens valentes, trabalhadores, eu quero que você os coloque como maiorais, ou seja, como chefe. Chefe do quê? Chefe do meu gado, do gado real, do gado do Faraó. Agora, note que interessante aqui, quantos irmãos José tinha? Bom, eram 12 irmãos, tirando ele, você faz as contas aí, alguém tem uma calculadora? 11, muito bem, obrigado. 11. Quantos que foram apresentados por José ao Faraó? A Bíblia fala aqui, 5. 5 foram apresentados. O versículo 2 fala, e tomou uma parte dos seus irmãos. Não tomou todos, tomou uma parte. Que parte? A saber, 5 homens. E os pôs diante de Faraó. Então, ele tinha 11 irmãos, mas ele só levou uma parte deles, a saber, só levou 5. Os outros 6 irmãos, a gente não sabe que fim teve. A gente sabe que só foram 5. Com ele, eram 6, né? Então os outros 6, ou seja, a metade dos irmãos, não foram. Estava José e mais 5. Agora a gente pergunta, por quê? Por que só foi levado metade dos irmãos? Por que só 5 e não o restante dos 6? Bom, para ser bem franco, a Bíblia não fala exatamente por quê, mas a gente pode deduzir. Se você lembrar na semana passada, uma das coisas que nós vimos foi que José, no versículo 46, foi para sua família, para seus irmãos e falou, olha, eu vou apresentar vocês para o Faraó. Agora, quando o Faraó perguntar o que vocês fazem, vocês vão dizer para ele que vocês são pastores de gado. E eu mencionei semana passada que isso era triste. Por que era triste? Porque por que José achou necessário instruir os seus irmãos a falar a verdade? Se eu chegar aqui para o Biel e falar, Biel, se alguém perguntar, fala que você é estudante, viu? Tá, Biel responde, eu vou falar que eu sou o quê? Astronauta, presidente do Brasil, eu sou um estudante. Ou seja, por que eu precisaria ir para alguém e falar, quando te perguntarem, você diga que você é o que você é? É triste isso, porque José conhecia os irmãos, conhecia o caráter dele, e ele precisou falar, não vão mentir, pelo amor de Deus. Vamos falar a verdade. Quando perguntar, diga que você é isso. Então nós podemos deduzir o seguinte, ele instruiu os seus 11 irmãos a dizerem isso. No entanto, ele só apresentou 5. Ele falou, quando eu apresentar vocês diante de Faraó, vocês digam que vocês são pastores de gado, certo? Eu imagino que 5 disseram, certo, José. E os outros 6 disseram, eu não. Eu vou dizer que eu sou um engenheiro. Eu vou dizer que eu sou... Por quê? Porque José, se você lembra da semana passada, José falou, olha, os egípcios não gostam de pastores de gado. Eles não querem conversa, eles não querem... Ou seja, o fato que vocês vão assumir publicamente que são pastores de gado, isso vai causar uma separação automática.
É como eu mencionei semana passada, como aquele crente ninja, né? Aquele crente que não assume publicamente que é crente. Ele é crente, mas ninguém percebe. Ele é crente, mas só dia de culto. E olha lá. É aquele crente que quando todo mundo fica sabendo, na escola, no trabalho, na vizinhança, na família, o povo pergunta, você é crente? Eu nunca imaginava que você era crente. Aquele crente ninja. Pois é, eu imagino que 6 dos irmãos dele não concordaram e assumiram publicamente perante todos que eles eram irmãos, que eles eram pastores. E por isso José falou, se vocês não forem contar a verdade, vocês podem ficar aí, eu vou levar só esses 5. E de fato, quando o faraó perguntou qual é a sua profissão, qual é o seu negócio, nós somos pastores. E os outros 5 provavelmente não foram apresentados ao faraó porque eles não concordaram em falar a verdade. Você tem uma ideia? Então o que aconteceu? Os que confessaram que eram pastores foram levados por José e foram apresentados perante o rei, perante o faraó, e os outros não. Agora entenda, esses 5 irmãos e esses 6 irmãos que ficaram, todos eram o quê? Todos eram irmãos de José, filhos de Jacó, mas nem todos tiveram a mesma recompensa. Nem todos tiveram o mesmo tratamento. Dos 5 que foram apresentados, o faraó falou, e se sabes entre eles que há homens valentes, os porás por maiorais. Ou seja, esses 5, se você conhece esses 5, eu quero que eles sejam maiorais do meu gado, eu quero que eles sejam chefes, gerentes, encarregados no meu gado, do gado real. E aqueles 6 que não quiseram concordar com José, em fazer o que José falava e falar a verdade, eles não foram dados estas posições. Ou seja, 5 receberam cargos de posição de maiorais, de chefes, de gerentes. Os outros 6 não. Agora você imagine, se você tem 12 crentes, todos são filhos de Deus, todos nasceram de novo, nem todos vão receber as mesmas recompensas e galardões na terra ou no céu. Por quê? Porque nem todo mundo vai ser igual. Sabe, tem muita gente que acha que o céu, muito crente que acha que o céu vai ser igual para todo mundo. Chega no céu, está todo mundo morando na mesma situação, todo mundo tendo a mesma posição, todo mundo tendo o mesmo cargo, todo mundo tendo... Não vai, lugar nenhum na Bíblia fala isso. Isso é uma invenção, eu não sei de onde veio, mas não veio da Bíblia. O céu não vai ser um grande estado comunista, no que todo mundo é igual, irrespectivo dos seus méritos, da sua obediência e fidelidade aqui na terra. Porque Deus está procurando, Deus está buscando homens e mulheres valentes, corajosos, fiéis. Porque a vida cristã é uma vida que exige valentia. Porque você tem o mundo, você tem a carne, você tem o diabo no seu pé, correndo atrás de você. E você precisa se submeter a Deus para que o diabo fuja de vós. Amém. Então tem que ter valentia de encarar. A vida cristã não é para covarde, não é para fraco, não é para quem não tem caráter e personalidade forte para seguir e obedecer e ser fiel e valente perante Deus. E Deus busca pessoas valentes e Deus recompensa, assim como esses 5 que foram levados perante o faraó, porque fizeram aquilo, concordaram, algum mérito acharam aos olhos de José. Quem escolheu quem ia e quem não ia ser apresentado para faraó era José. José escolheu 5, os outros 6 ficaram de fora. Esses 5 tiveram oportunidade de se tornarem maiorais do gado do faraó. Além do próprio gado, iam tomar conta, iam ter a posição, iam ter o status, iam ter a remuneração, imagino, iam ter uma recompensa. Era um cargo elevado. Era um cargo que eles mereceram, uma recompensa, um galardão, que os outros 6 que não fizeram a parte deles, não quiseram confessar publicamente o que eram, quem eram, o que faziam, ficaram de fora. E assim vai ser muito crente. Vão perder galardão no céu, recompensa na terra, vão perder bênçãos, porque não estão se mostrando valentes e fiéis e dedicados e obedientes a Deus. E Deus procura pessoas de coragem, de produção. Você acha que o faraó ia colocar o gado dele na responsabilidade de alguém preguiçoso, incompetente, irresponsável? Não. Esse valente quer dizer isso, alguém que seja corajoso, alguém que produza, alguém que é responsável. E igualmente Deus procura pessoas assim para confiar a eles a sua vontade. Então, no céu haverá posições diferentes, haverá cargos diferentes, haverá mansões e moradas diferentes. Não vai ser tudo igual, não. Não vai ser tudo igual. Vai ser de acordo
com o que nós fizemos, como nós vivemos, de acordo com a nossa valentia aqui na terra. E Deus vai honrar, como esses 5 irmãos de José foram honrados. Deus vai honrar aqueles que se demonstram corajosos, fiéis e produtivos. Entendeu bem? A salvação é de graça, pela graça, por meio da fé. A salvação não custa nada. Agora, galardão e recompensa não é de graça. O irônico é que hoje em dia a ideia que está em por aí é o seguinte, que a salvação você tem que merecer. A salvação você tem que trabalhar. A salvação você tem que fazer por onde? E as bênçãos Deus dá de graça. Ou seja, eu tenho que trabalhar aqui na terra, eu tenho que ter obras aqui na terra, eu tenho que perseverar aqui na terra, eu tenho que fazer por onde aqui na terra, para ver se eu consigo a salvação. Aí quando eu chego no céu, é tudo igual para todo mundo. Que as bênçãos Deus dá de graça. Não, as bênçãos, galardões, recompensas, não é de graça. Olha, a própria palavra galardão, que significa recompensa. Uma recompensa, você só recebe quando você o quê? Faz alguma coisa. Né? Você vai pro Velho Oeste, aquele cartaz, recompensa, vivo ou morto, Silvano. Olha, você só vai conseguir aquele prêmio, aquela recompensa, se você produzir o Silvano, vivo ou morto. Agora, se eu chegar lá, eu venho pegar minha recompensa. Cadê o procurado? Eu sei lá. Então, que recompensa é essa? Estou entendendo? A própria palavra recompensa, galardão, ela exige, ela intrinsecamente significa você fazer alguma coisa para receber a recompensa. Só que a Bíblia fala que o céu não é uma recompensa. O céu não é um galardão. O céu é um dom gratuito. O céu é pela graça. Pela graça você tem uma recompensa. Receba tanto, é de graça. Não, você vai lá, não tem que fazer, levar, produzir nada. É só chegar lá e receber, porque é de graça. O céu é de graça, mas o galardão e a recompensa e as bênçãos de Deus vai depender da nossa fidelidade, da nossa produção, da nossa valentia como filhos de Deus nesse mundo tenebroso. E aqui nós vemos que Deus quer que nós recebamos essas recompensas. Ele quer. Ele quer. Muitos anos atrás eu vi um pregador falar o seguinte, ele falou, tem muito crente que vai chegar no céu, e quando chegar lá Deus vai mostrar, tá vendo esse monte de coisa aqui que eu tinha para você? Tá vendo isso aqui, ó? Pois é. Por que não recebi, Deus? Porque você não mereceu. Tá vendo isso aqui? Eu tinha tudo isso para você. E não vamos pensar em carro do ano, casa na praia. Não é. Bênção não se escreve com S cifrão, gente. Tá? Ó, Deus tinha. Ó, tá vendo sua vida familiar? Era para ser bem melhor. Suas finanças eram para ser melhor. A sua produtividade era para ser melhor. Tudo era para ser melhor. Agora eu não pude dar porque você não mereceu as recompensas que eu tinha para você. Agora o céu é de graça. Fique à vontade, aproveite aí. Tá bom, Deus. Onde foi minha mansão? Mansão? Você, mansão? Não. Desça a Grota dos Anjos. Aquela bandeira dourada, a segunda à esquerda, pronto. Lá é a sua casa. Vizinha do Zidane, tá ali. Pronto. Então não vai ser igual para todo mundo. Porque recompensa, galardão, significa o quê? Você fazer alguma coisa para receber aquilo, para merecer aquilo. Jesus, em Apocalipse 22, versículo 12, falou assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão, recompensa, vai ser dado segundo a minha, a nossa obra. Então todo mundo pensa que vai chegar na porta do céu e Jesus vai estar lá dando galardão para todo mundo. Aqui é o galardão, quem pega? Quem quer galardão? De modo algum. O galardão vai ser segundo a obra de cada um. Então, de acordo com a sua valentia, a sua produção, a sua obediência, a sua fidelidade, você vai ter o maior ou menor galardão no céu. E também aqui na terra. Porque o galardão, a recompensa, não é só no céu, é aqui na terra também. Tá? Então, Deus espera que nós tenhamos galardão. Deus espera que nós recebamos. Agora, para a gente receber recompensa, galardão, nós temos que ser valente e produzir. Mas Deus espera isso de cada um de nós. Ele tem galardões preparados. Mas ele só vai dar quando a gente merecer. Tá? Como esses irmãos de José, 6 ficaram de fora e os outros 5 foram honrados e receberam esses cargos de faraó. Então, a primeira coisa dessa noite que Deus espera do seu povo, Ele espera que a gente tenha recompensa, tenha galardão. Tá? Mas isso depende dele, depende da gente. Tá bom? Olha comigo no versículo 7, mais uma vez, vamos ler aqui o finalzinho.
E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Veja bem, note aqui quem é que está abençoando quem. É Jacó que está abençoando Faraó. Agora pergunte-se aqui, quem é Jacó? Bom, Jacó é um pastor. A família dele, pastor, não pastor no sentido de igreja, mas um pastor de ovelhas, de gado, etc. e tal. Ele tem a sua família grande, talvez não tão grande para a época assim, mas uma família razoavelmente grande, tá? Mas nada, não tem uma nação. Ele não é um homem pobre, ele é um homem relativamente rico, mas não se compara com a riqueza de Faraó. A sua tribo, se pequena, Faraó é o pai de toda uma nação, ele é o rei de toda uma nação. Faraó é nobreza, Faraó é realeza, Faraó é o rei. Diga uma coisa, tipicamente aqui o que aconteceria é que Faraó abençoaria Jacó. Isso seria a norma. Isso seria a norma. A norma seria o superior está abençoando e o inferior está se curvando, se prostrando, recebendo a bênção do superior. E aqui é Faraó, o mesmo Faraó que está salvando toda a família dele. O mesmo Faraó que está dando a terra de Gósen para eles viverem e crescerem com seu gado, tal coisa. O mesmo Faraó que é o trigo, o alimento, é a comida dele, que José juntou durante 7 anos de bonança, que está mantendo viva a família de Jacó. Muito estranho que quando José apresentou Jacó a Faraó, eu imagino que Faraó ia levantar a mão para abençoar Jacó, mas Jacó não pensou 2 vezes, não esperou. Jacó abençoou Faraó. Deus com isso está nos dizendo o seguinte, que nós nunca devemos esquecer de quem nós somos. Faraó pode ser o rei do Egito, mas Jacó era filho de Deus. Nós nunca devemos nos curvar, nos submeter, nos rebaixar, nos achar inferiores a ninguém, não interessa quem seja. Porque nós somos filhos do rei. Nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, e Deus é o Deus do mundo, então a gente não tem que se inferiorizar ou se achar inferior a ninguém. O comportamento aqui de Jacó teria sido visto como muito estranho. Muito estranho. Quando se apresentava para o Faraó que ia lá e dava bênção para a pessoa, porque era o Faraó, era o maioral, era o grandão, era isso da maior nação do mundo naquela época, a potência do mundo. Aqui temos o rei da maior potência do mundo, aí vem um pastor aqui, nem se compara humanamente falando, em termos de mundo, não se compara. No entanto, foi o pequeno que abençoou o maior, humanamente falando, porque espiritualmente falando, e na verdade, Jacó era muito mais importante perante Deus, muito superior, muito mais nobre, muito mais real do que Faraó, que era apenas um rei do Egito e não um filho do Altíssimo. Então Deus quer que a gente perceba quem nós somos. Você sabe quem você é. Você é ciente e reconhece a cada dia, a cada instante quem você é e consequentemente quem você representa. Se você é um pai, você sabe. Se é uma mãe, você sabe. A pior coisa que tem, uma das piores coisas que tem, é você ver o seu filho, sua filha chegando da rua, todo sujo, melado, rasgado, arranhado, descabelado. Você fala, por quê? Eles vão pensar o quê de mim? Menino descalço, coberto de lama, todo rasgado, buraco na camisa. Vão pensar o quê de mim? Pois é. Você se dá conta do que vão pensar de Deus por conta de mim, de você? Nós somos filhos do Altíssimo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Como é que a gente se torna aqui filhos de Deus? Recebendo. Como é que a gente recebe? Crendo no nome dele. A gente crê e recebe. E quando a gente crê, agora para crer nós temos que primeiro entender. Temos que ouvir ou ler. Aí a gente crê e recebe. Isso é fé. Mente, coração, ação. A gente tem que crer, mas para crer tem que saber. A gente ouve, entende, crê e recebe. A gente se torna filho
de Deus. Lá em João, 1 João, Epístola de João, não Evangelho, primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Sabe, as pessoas nunca vão reconhecer quem nós somos se antes não conhecerem quem Deus é. E o mundo não conhece Deus. Agora, por que nós somos chamados filhos de Deus? Aqui fala, pelo grande amor. Por que vocês somos salvos? Pelo grande amor que Deus teve de nós, que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz, para pagar nossa dívida, redimindo o nosso pecado, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Mais uma vez, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus nos amou tanto que Ele nos adotou. Deus nos adotou. Por quê? Pelo seu quão grande amor. Então nós somos filhos de Deus porque Ele nos amou com amor infinito. Somos filhos de Deus porque nós cremos e recebemos e fomos feitos filhos de Deus. Gálatas 3:26 fala assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós todos somos o quê? Filhos de Deus. Como? Através o quê? Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé. Então nós recebemos, quando cremos, pela fé em Cristo Jesus e pelo grande amor que Deus tem conosco, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Sabe? Não interessa se é o presidente ou é presidente Temer, né? Se era presidente, então é presidente, não é verdade? O presidente Temer, o presidente Obama, não interessa. Não é que a gente deve faltar com respeito, não é que a gente deve ter um orgulho e arrogância. Isso acontece às vezes. Não devemos ter arrogância ou orgulho. Nós devemos não nos rebaixar, mas também não nos exaltar. A gente não está abaixo de ninguém, mas igualmente nós estamos acima de ninguém. Porque todos são iguais perante Deus. E Deus ama todo mundo do mesmo jeito. Deus ama o salvo, Deus ama o perdido. Tá? Mas nós temos que entender, nunca se submeter, subjugar, sentir inferior e seguir a vontade do mundo, da carne, do pecado, porque está colocando pressão, tentando rebaixar a gente, ou denegrir a gente. Não interessa, nós somos filhos do Altíssimo. Jacó não ficou intimidado porque estava na presença do grande faraó, do grande Egito, que estava salvando o mundo inteiro da fome. Ele não faltou com respeito, mas ele foi lá e falou: olha, você vai abençoar grande coisa, mas deixa eu abençoar você. Porque o meu Deus, Deus Jeová, o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus Altíssimo, Ele vai abençoar você. E abençoou. Agora, só abençoou para mim, francamente, Faraó, ele não falou isso, obviamente, né? Mas foi que se passou. Ele foi lá e não teve outra. Faraó, que é meu pai, Faraó, pumba, abençoou ele. Não ficou medindo palavras, não ficou fazendo arrodejo. Então, você vive com essa realidade de que você é um filho de Deus. Nós não devemos nada a ninguém em relação à autoridade ou posição, porque nós somos, de fato, filhos de Deus. E devemos, então, como Jacó, ser uma bênção aonde a gente entra, devemos ser uma bênção de onde a gente sai. Nós devemos ser uma bênção em todos os lugares que nós vamos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos representando, somos embaixadores, a Bíblia fala. Então, nossa tarefa é representar, é salgar e iluminar, ser o sal da terra e a luz do mundo, e nunca sermos intimidados. Agora, quando você vê um filho de Deus que sente inveja do mundo, a coisa mais triste do universo, é quando um filho de Deus, um filho do Altíssimo, olha para o mundo e fica: eu queria tanto aquilo. Olha para o mundo e tem inveja. Olha para o mundo e queria poder fazer aquilo, ou queria fazer aquilo, sem ter Deus trazendo convicção no coração dele. E tem mais, alguém que se diz filho de Deus, que está vivendo como o mundo, e aquilo não está trazendo convicção, alguma coisa está errada. O crente pode até pecar, mas ele não peca em paz. O crente pode até se meter com o que não deve, mas ele não vai fazer isso e ter paz no coração. Porque o Espírito Santo vai estar lá assim, futucando. Por isso que fala, então, não entristeçais, não extinguais. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você, e se ele fica triste, você fica triste. Então, se você faz coisas contrárias à Bíblia, que deveriam entristecer o Espírito Santo, mas não entristecem você, algo está errado. A soma não está somando. Tá? É muito triste quando alguém que é filho de Deus se sente inferior, intimidado pelo mundo. É muito triste quando o filho de Deus se submete às filosofias e os ardis do diabo e do mundo, sendo filho de Deus.
Faraó não se submeteu a Faraó. Jacó não se submeteu a Faraó. Muito pelo contrário, ele foi lá e abençoou o Faraó. É muito triste quando o Filho de Deus toma decisão e toma direção segundo o caminho do mundo. E não segundo o caminho dos filhos de Deus. Tá? Então Deus quer que a gente saiba quem nós somos, o que nós somos, e vivamos de acordo com a nossa posição de sermos filhos do Altíssimo. Pessoa que vive intimidada pelo mundo, pessoa que vive acoitada pelo mundo. O que acontece é que a pessoa, ou ela esqueceu que é filho de Deus, portanto não está vivendo de acordo como deveria um filho de Deus, ou aquela pessoa de fato nunca foi um filho de Deus. Então não é que ela esqueceu, é que ela nunca foi. Agora, a única pessoa que pode dizer isso 100% com certeza é a própria pessoa. Eu não posso chegar para você e dizer, você não é salvo. Eu não sei. Você está dizendo que você é salvo, você está dizendo que creu no evangelho que está na Bíblia aqui, você está dizendo, tudo bem. Não. Deus enxerga o seu coração, Deus sabe. E você sabe, eu não sei. Tá? Mas quando a pessoa age, muitas vezes assim, é porque às vezes a pessoa, o problema é que ela não é, na realidade, filho de Deus. E por que não é, na realidade, filho de Deus? Então a Bíblia não faz sentido para ele. As coisas de Deus não têm uma atração nenhuma para ela, não há magnetismo nenhum. As coisas do alto são de total desinteresse. Por quê? Porque não há conexão nenhuma. Não há o espiritual para ligar com o espiritual de Deus. Então muitas vezes não é que a pessoa esqueceu, é que a pessoa nunca foi. Né? E a Bíblia fala sobre o joio. Que o joio cresce junto com o trigo são os crentes verdadeiros, o joio são os crentes, os pseudocrentes, aqueles que só têm aparência. O joio é uma planta muito semelhante ao trigo, muito semelhante. Tão semelhante que na parábola, quando disseram para o dono do campo, representando Jesus, quer que a gente vá lá tirar o joio? Ele falou, não tire, porventura você pode tirar também o trigo. Deixe que na colheita a gente vê o que é o que. Tá? Então, isso é um princípio que é claramente expresso na Bíblia. Nós temos que ter cuidado disso. Então, se nós somos de fato os filhos de Deus, devemos então agir, andar, caminhar nesse conhecimento e que isso seja retratado, refletido na nossa vida, no nosso caminhar. E Jacó, apesar de ser humanamente inferior a Faraó era mais poderoso, mais rico, mais influente, mais tudo, foi ele que abençoou. Ele foi a bênção para ele. Então só porque você não é alguém e eu não sou, as pessoas mais populares, famosas, mais ricas, as pessoas que se destacam do ponto de vista do mundo, porque o mundo gosta de ir atrás das pessoas que têm fama, sucesso, dinheiro e moram em casas luxuosas, e têm carros e brinquedos caros e lanchos e jet ski, casa de praia. O mundo vidra esse tipo de coisa. Mas não sejamos intimidados, porque ninguém que tem esse tipo de vida ganha em nós de absolutamente nada, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Altíssimo. E muitas vezes nós perdemos visão disso. Muitas vezes nós perdemos noção disso. E os filhos do mundo estão aí, mas esse mundo vai passar. Toda essa glória, riqueza, posição vai passar. Agora os filhos de Deus viverão para sempre. E devemos viver de tal modo que nós vamos brilhar para sempre. E nós temos que nos empenhar em fazer isso então. Precisamos saber quem nós somos e que nós somos representantes do Altíssimo. Então, só para resumir, número 1, Deus quer que todos nós, Ele espera de todos nós que nós tenhamos recompensa. Ele quer dar recompensa para a gente. Se você é um pai, você é uma mãe, você fala, filho, se você passar de ano, nota boa, vou comprar uma bicicleta para você. Você quer, no fundo, na realidade, que o seu filho receba aquela bicicleta. Por quê? Porque se ele receber a bicicleta, porque tirou nota boa, passou de ano. Então você quer. Então Deus quer recompensar a gente. Deus ele quer galardoar a gente. Ele quer fazer isso. Ele espera isso. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Não é salvação. Salvação é pela parte, quem fez tudo foi Cristo. Não temos parte nenhuma. Nossa parte é apenas ouvir, entender e receber. Pronto. Agora, galardão nós temos que fazer por onde. A segunda coisa, como vemos, é que nós devemos viver de acordo com a realidade de que nós somos filhos de Deus. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado.